Graça e paz do Senhor Jesus. É muito bom estar aqui contigo novamente para juntos passarmos pela segunda parte do nosso treinamento do Ministério Infantil. Se você estiver com a sua apostila, pode abri-la na parte 2. E hoje nós vamos falar sobre liderança, os servos que já existem, vamos falar sobre a membresia da igreja e a parceria com os pais. Eu espero que ao final deste breve treinamento você se sinta ainda mais encorajado a seguir neste caminho, ministrando na vida dos pequenos e formando o caráter de Cristo na vida deles. Espero também que os pais, ao ouvirem da sua responsabilidade, possam se posicionar para que os filhos sejam a cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Vamos fazer uma oração e vamos dar continuidade ao nosso treinamento. Meu Pai, muito obrigado por este dia. Obrigado, Pai, pelos afazeres e pelas responsabilidades. Obrigado, meu Pai, por esta igreja e também pelo Ministério Infantil. Obrigado pela vida de cada criança que tem frequentado, que tem participado, que tem se esforçado, Pai, para compreender e praticar as lições aprendidas no domingo. Eu te peço, meu Pai, que cada servo teu, cada pai, cada membro da igreja que está participando deste curso possa ser encorajado pelo Teu Espírito Santo e pela Tua Palavra a prosseguir, a seguir adiante. Lembrando sempre que é o Senhor quem tem o controle de tudo e que o Senhor é o maior interessado na vida dos pequenos. Use-nos, ó Pai, com poder e graça e que esta segunda parte, meu Pai, possa entrar no nosso coração e causar uma profunda transformação por intermédio do Teu Espírito Santo e da Tua Palavra. Nós oramos agradecidos por este privilégio e oportunidade e oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, seguimos aqui. Então vamos falar sobre as pessoas no ministério infantil. Isso inclui os servos, que estão já servindo, isso inclui a membresia da igreja e vai incluir também os pais, que têm um papel fundamental na formação espiritual dos filhos. Nós não somos uma igreja onde entendemos que o ministério infantil é um depósito de criança. Não somos babás espirituais, babysitters espirituais. Também não somos responsáveis pela formação espiritual dos pequenos. Essa responsabilidade cabe aos pais. Mas dentro da nossa responsabilidade como servos, dentro do Ministério Infantil, nós precisamos entender e compreender bem o nosso papel para que ele seja bem feito. Da mesma maneira, a membresia da igreja precisa compreender o papel dela. E é importante que o Ministério Infantil, os líderes e os servos do Ministério Infantil também saibam o papel da membresia. E da mesma maneira, é necessário que haja um apoio dos pais. Ministério Infantil sem o apoio dos pais, ele não existe. É necessário que haja um trabalho em conjunto, ajudando e apoiando os pais a crescerem em maturidade e fé, para que possam trabalhar na espiritualidade dos seus filhos, para que eles sejam a cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Então nós vamos passar por essas etapas aqui e creio que ao final estaremos também encorajados a prosseguir com aquilo que Deus tem nos direcionado a fazer. Então, parte 2, as pessoas do Ministério Infantil. Reconhecer que o Ministério Infantil é uma obra coletiva, cada pessoa tem um papel essencial, ninguém é descartável. Compreender responsabilidades e papéis de servos, membros da igreja e pais. E também desenvolver estratégias para integração, treinamento e engajamento dessas pessoas. E fortalecer a parceria entre igreja e família no discipulado infantil para com as nossas crianças. Então vamos falar aqui dos servos, capacitação e coração. Os servos são os principais instrumentos de Deus para ensinar, amar e discipular as crianças. Sem eles, nenhum ministério infantil acontece, nenhum ministério infantil existe. Então você que está servindo no Ministério Infantil, fica aqui a minha gratidão, o meu muito obrigado. Os meus filhos estão sendo muito abençoados pela sua vida, através da criatividade que Deus lhe deu e também da unção que Ele tem permitido você ter. Que você continue crescendo em maturidade e fé, porque as nossas crianças, elas estarão sempre disponíveis. É uma esponjinha que vai sugando mesmo. Então, quanto mais um servo está disponível para aprender da palavra e praticar a palavra, mais autoridade ele terá também para ensinar os pequenos. Então, chamado e visão. Chamado e visão são o alicerce do serviço no Ministério Infantil, pois eles elevam o papel do servo do simples preenchedor de escala para agente da grande comissão, investindo intencionalmente na eternidade das crianças. É muito importante que você que está servindo no Ministério Infantil, você não se menospreze, que você tenha na sua cabeça, no seu coração,
a perspectiva correta do seu papel dentro do infantil. Tem muita gente que chega para preencher uma escala, tem muita gente que, na última hora coloca o seu nomezinho lá para entrar numa escala para ficar com as crianças. Tem gente que simplesmente pega uma folha em branco no domingo, dá na salinha e pede para a criança fazer um desenho. Esse não é o seu papel. Não faça dessa maneira. Nós não estamos aqui simplesmente para sermos meros preenchedores de escalas. Eu costumo dizer aqui na igreja que nós não somos voluntários, somos servos, escravos do Senhor. Nós entramos numa perspectiva de maturidade tamanha que entendemos o nosso papel de que um escravo, um servo, não tem vontade própria, mas é a vontade do seu Senhor que prevalece. Agora, se simplesmente eu te tratar como um voluntário, aí sim você pode fazer o que você quiser. Você pode ser apenas um preenchedor de escala. Você pode estar ali de corpo presente, mas num local totalmente diferente. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos servos que realmente compreendam o seu chamado e a visão da igreja, do ministério infantil, da própria palavra do Senhor. Então as crianças importam para Jesus, logo as crianças importam para nós. Então darei o meu melhor, servirei da melhor maneira possível. Não sou apenas um preenchedor de escala, mas sou alguém que entrou numa escala do ministério infantil para que as crianças, através da minha vida, possam entender que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador de suas vidas. Vimos na semana anterior que não queremos apenas ensinar o moralismo para as crianças, mas queremos que elas tenham um encontro com Cristo e sejam transformadas pela renovação das mentes que vem através da presença de Cristo em nós. A transformação acontece de dentro para fora. Então você que me ouve aqui hoje, você é importante. É importante para esta igreja, você é importante para o reino de Deus, você é importante para o ministério infantil, você é importante para cada pequenino que tem tido contato com você. Então o chamado é espiritual. Servir no infantil é obedecer ao mandamento de Jesus em Mateus capítulo 28, a grande comissão, que para nós não é a grande omissão, mas a grande comissão. Estamos entendendo e estamos praticando o servir. Como somos escravos de Cristo, não temos vontade própria, mas é a vontade do nosso Senhor é que prevalece sobre a nossa vida. O ministério infantil é mais do que função. Trata-se de um chamado espiritual para influenciar corações para Deus, reconhecendo que o ensino cristão na infância forma alicerces que duram por toda uma vida. O que fazemos com as crianças hoje, colhemos hoje com vistas para a eternidade. Entende? Nós investimos nas crianças para que elas cresçam amando a Cristo Jesus. Falamos isso também. Criança não é a igreja do futuro, é a igreja do presente. Eu invisto hoje para que estes frutos ainda sejam vistos na infância, na adolescência, na juventude, para que a igreja tenha a sua continuidade. Então, lembre-se disso quando você estiver servindo com as nossas crianças dentro do infantil. Também precisamos ter visão de eternidade. Cada gesto tem valor eterno. O que você tem feito, a maneira como você tem investido o seu tempo, e investido até do seu recurso financeiro nas crianças, tem um valor eterno. É muito gostoso quando eu recebo, esse fim de semana eu recebi o Pedrinho. O Pedrinho veio até mim todo feliz, em suas mãos tinha um palito de sorvete, na ponta uma nuvem com um algodãozinho, e ele tinha um outro palitinho ali com outro desenho que ele havia pintado, e ele veio todo feliz para falar sobre a criação, que ele está aprendendo sobre a criação. Então isso não tem preço, gente. Isso tem valor. E esse valor do que os meus filhos têm recebido ali através dos servos, né, das tias da salinha, né, que assim também são conhecidas, isso tem um valor eterno. Então fica aqui o meu muito obrigado. A criatividade não quer dizer que nós investiremos rios de dinheiro, mas quer dizer que a nossa disposição em fazer o melhor para os nossos pequenos, a nossa disposição tem a ver com uma visão de eternidade, fruto para gerações. A mãe que leva seus filhos ao culto, o servo que ensina com dedicação, ou o líder que discipula pequenos corações podem transformar não só uma criança, mas toda uma geração, cumprindo o papel estratégico da igreja de discipular os pequenos para que eles tenham uma vida com Deus. E exemplo prático, né? Nós devemos sempre, de uma maneira muito categórica, personalizar o ministério infantil.
Nós não podemos tratar as crianças como se fosse manada, né? Ou simplesmente de maneira superficial, dando números ou apelidinhos. Devemos tratar a criança na sua real identidade, chamando-as pelo nome. Devemos orar de maneira personalizada pelas crianças. Olha, quando você serve no Ministério Infantil e chega na sua casa, às vezes aquele cansaço, né? Fatigado, porque as crianças realmente estavam com muita energia, estavam apimentadas, né? Estavam ali gastando mesmo, correndo para todo lado, gritando, e às vezes você tem aquela sensação de que, poxa, será que realmente estou conseguindo atingir o objetivo? Eu quero lhe dizer que sim, tá bom? Sim, permaneça e prossiga, mas também se lembre de tratar as crianças de maneira personalizada. Chame-as pelo nome, e durante a semana, ore por elas, lembre do nome delas, interceda por elas. Se você já sabe que no fim de semana você estará ali com o Pedro, com o Josué, com a Sara, com o Miguel e assim por diante, ore por essas crianças, para que o Espírito Santo desde já vá trabalhando no coraçãozinho delas, para que ao chegar na salinha, elas estejam ali com um solo fértil para receber a semente que será lançada por você, mas que quem a fará crescer e germinar e dar fruto é o Espírito Santo de Deus. Então seja um instrumento nas mãos do Senhor, interceda de maneira personalizada e prepare com zelo. As lições a serem ministradas no domingo precisam ser preparadas durante a semana. Não deixe para a última hora, mas prepare com zelo. O servo que planeja e organiza suas aulas, tornando o momento relevante e leve, comunica ao aluno que ele é valorizado e digno de tal excelência. Na realidade, você dá até uma resposta, né, para o Senhor Jesus, dizendo: o Senhor valorizou as crianças, eu também valorizo. Não na mesma perfeição, mas com o meu esforço estou dedicando um tempo e ministrando, né, incentivando e investindo na vida das crianças. Então prepare com zelo e seja um exemplo de fé e caráter. Isso é de extrema importância. Não adianta você estar aqui no domingo e falar uma coisa e viver outra, né? Isso é hipocrisia. Jesus condenou isso na vida dos fariseus e Jesus continua condenando isso na vida de muitos crentes hoje. Então, o que se espera de você é que ao ensinar sobre a verdade, você viva a verdade. Ao ensinar sobre o céu, você esteja preparado para ir para o céu. Ao ensinar sobre as verdades bíblicas centrais sobre Cristo Jesus, você esteja se esforçando todos os dias para vivê-las em sua vida. Então seja um exemplo prático, tenha caráter, um exemplo de fé e de caráter. Mais do que ensinar com palavras, o servo precisa modelar uma vida cristã, ser referência de integridade, alegria, serviço e perseverança, tornando-se alguém que as crianças e famílias desejam imitar e trazendo também essa perspectiva da confiança dos pais. Quando os pais olham para você, eles dizem: os meus filhos estão em boas mãos. Hoje eles aprenderão da palavra com um servo que tem integridade e fé. Ele não somente fala, mas vive o que fala. Então isso é ministrar com integridade e fé. O trabalho no Ministério Infantil não é sobre gerenciar crianças, é sobre plantar sementes de fé que podem durar toda uma vida. E ainda dentro dessa perspectiva de você que é servo, falamos aqui sobre coração e capacitação, mas também é muito importante que você entenda sobre treinamento e preparo. Ninguém nasce sabendo, né? Lidar com essas crianças nos dias de hoje é cada vez mais desafiador. As crianças de 10 anos atrás eram diferentes das crianças de hoje. A tecnologia avançou muito, tem muitas crianças que não estão conseguindo ter um mínimo de concentração naquilo que é falado. Se elas têm uma dificuldade já com o ensino na escola, isso não será diferente na igreja. E por mais que você se prepare para esta missão dominical, que é ensinar as crianças no caminho do Senhor, por mais que você esteja espiritualmente sadio para a autoridade, para ter autoridade para ministrar, ainda assim é necessário técnica. É necessário que você compreenda cada faixa etária e o que cada faixa etária está disponível para aprender. É necessário que você tenha uma compreensão um pouco mais ampla de como a criança está hoje e o que ela tem tido acesso. Porque às vezes você se prepara muito, muito mesmo, você se dedica muito no preparo de uma aula
e chega aqui e você não tem sucesso na hora de apresentar essa aula para as crianças. Então é necessário que haja treinamento e preparo. Aqui nós estamos fazendo um treinamento. Eu estou dando aqui para você uma base de como o Ministério Infantil deve funcionar. A terceira parte desse treinamento será a parte prática, onde cada faixa etária vai tratar com o seu servo e dizer para ele o que a criança está disponível para aprender dentro daquele universo, daquela faixa etária. Então, isso é muito importante. É muito importante que você se recicle constantemente. A palavra de Deus não muda, jamais vai mudar. Não pode sofrer variação de mudança. Você não pode achar que pode mudar a palavra de Deus. Então a palavra de Deus não muda, mas os métodos de ensino da palavra de Deus podem e devem mudar. Então uma criança de 2 anos de idade está disponível para aprender de uma certa maneira, com uma certa metodologia. Uma criança, um junior de 12 anos de idade, a metodologia já vai mudar bastante. Então é muito importante que você se dedique nisso, que você conheça a sua faixa etária e que você saiba ministrar, aplicar a palavra de Deus, a lição daquele dia, para que eles possam entender e se torne algo relevante para eles. Então, o treinamento e preparo dos servos do Ministério Infantil é fundamental para garantir um ensino fiel, seguro e relevante, promovendo excelência e crescimento contínuo na missão discipuladora dessas crianças. Então é treinamento teológico e pedagógico. Então dentro da pedagogia, dentro do que cada faixa etária está disponível para aprender, é necessário que você tenha o conhecimento. Mas também não podemos deixar de lado o conhecimento teológico para que você não fale besteiras, não fale heresias para as crianças. É isso mesmo. Porque se você está percebendo, né, e você já percebeu que a criança é uma esponjinha, vai sugando tudo, ela tem uma facilidade muito grande para gravar as histórias bíblicas, é necessário que você se posicione bem teologicamente. Ou seja, a sua teologia vai influenciar na formação, no caráter e na conduta dessas crianças. Então você tem que ter um preparo teológico, né, correto, para que as crianças também aprendam da maneira correta. Então, domínio bíblico, a aplicação cristocêntrica, falamos bastante disso na semana anterior. Então, tudo tem que culminar na pessoa de Jesus. Não tem problema você falar sobre a criação, desde que ela leve até a pessoa de Cristo Jesus. Não há problema você ensinar sobre Josué e as muralhas de Jericó que foram derrubadas, mas isso precisa levar até a pessoa de Cristo Jesus. Não há problema você falar sobre Neemias e a reconstrução do muro, desde que você termine falando da pessoa de Jesus. Então, aplicações cristocêntricas e também uma didática adaptada para cada faixa etária. E então, teológico, pedagógico e também tem o prático, organização e segurança. Dá uma olhada na sala, existe alguma coisa aqui que pode gerar algum problema ou alguma situação que possa machucar as crianças. Então planeje o ambiente físico, planeje fluxos de entrada e saída, crie um espaço acolhedor para garantir que as crianças estejam se sentindo amadas e percebam também o seu cuidado em relação à sua segurança. Tenha rotinas claras, todas as semanas repasse com as crianças a rotina. Vocês estão chegando agora, vamos ter um lanchinho, vamos ter a lição, vamos ter a aplicação, vamos ter o desenho, vamos ter ali as coisas para fazer. É importante ter uma rotina clara, isso traz uma segurança para as crianças também. E uma comunicação eficaz. Mantenha um diálogo contínuo com os pais, converse com eles e converse também com o pastor, para que o pastor de púlpito possa, de alguma maneira, orientar os pais. Vai começar uma nova lição, vai começar um novo currículo, é importante que o pastor saiba para comunicar os pais, para que estes mesmos pais possam ter consciência de que eles são participantes e responsáveis pelos seus filhos, e nós somos seus auxílios, auxiliadores nesse processo de ensino-aprendizagem e discipulado infantil. Revisão e aprendizagem contínua, é necessário reuniões periódicas, momentos regulares para feedback, troca de experiências e resolução de desafios. Então existem crianças que às vezes saem mesmo tão muito agitadas. Comunique os pais com amor e graça, com ternura,
né, dizendo, olha, seu filho é muito importante, mas hoje ele passou um pouco dos limites, gostaria muito que você conversasse com ele em casa, coisas desse tipo, sabe? Tenha conversas contínuas com os pais, não somente quando tudo está ruim, mas também quando tudo vai muito bem. Isso é importante. Dar um feedback para os pais é tão bom quando a gente é pai e recebe do responsável, né, que diz assim, olha, parabéns pelo seu filho, muito educado, hoje ele se comportou tão bem, hoje ele participou da salinha, ele decorou o versículo bíblico, ele respondeu todas as questões aqui com muita clareza, parabéns pelo que você tem feito em casa, pelo trabalho que vocês têm realizado em casa. A gente precisa ouvir quando o filho não vai bem, mas também é bom ouvir quando o filho vai bem. Então, leve isso para a sua vida também, porque quando você prepara o terreno elogiando o filho quando ele está bem, fica mais fácil quando você tiver que chamar a atenção e comunicar os pais também, ok? Então, reuniões periódicas, reciclagem e capacitação e uma cultura colaborativa, o aprendizado mútuo entre líderes experientes e novos servos, a disposição para corrigir rotas, cria um ambiente saudável e comprometido com a excelência e o amor cristão. Os mais velhos ensinam os mais novos. Direcionamento, né, para que dentro do Ministério Infanto-Juvenil não haja ali dúvidas em relação a como deve ser realizado o serviço com as crianças. Motivação e retenção. A motivação e retenção de servos no Ministério Infantil dependem de uma cultura de valorização, testemunhos vivos e transformação e integração consciente com a vida da igreja, tornando-os agentes entusiasmados e duradouros na missão. Testemunhe, essa é a palavra. Testemunhe. Fale dos frutos que essas crianças têm realizado. E você que é pai, que está participando aqui desta segunda parte do treinamento, por favor, traga uma palavra de motivação para aqueles que estão servindo. Agradeça, traga um bolinho, traga um cafezinho, traga uma lembrancinha para esses queridos irmãos e diga o quanto eles são importantes no processo de formação dos seus filhos. Faça isso, motive, né, esses servos, esses queridos servos que estão ali domingo após domingo, dando de si, dando do seu, dando o seu melhor para que o seu filho tenha esse apoio na igreja. Então, motivação. E a partir da motivação nós temos a retenção. Né? A rotatividade no Ministério Infantil, ela não é grande. Não é grande. Ela é baixa. Nós temos poucos aventureiros no Ministério Infantil. Por que que isso acontece? Porque a pessoa, quando é apaixonada e compreende o seu senso de missão, um dos melhores lugares, um dos mais aplicáveis lugares para isso é dentro do infantil. Então, precisamos constantemente aí trabalhar na motivação para que haja retenção. Valorize, testemunhe e integre novas pessoas constantemente dentro do Ministério Infantil. Convide. Esse convite não quer dizer que a pessoa irá servir, ela passará por um processo de treinamento e também de entrevista, mas faça a sua parte e dentro daquilo que é a sua parte, você será muito abençoado. Pois bem, vamos falar aqui da segunda parte agora, falamos da primeira, agora da segunda parte dentro desse segundo plano aqui do treinamento, que é a membresia, apoio e sustentação. Eu servi muitos anos no Ministério Infantil, né, e muitas pessoas que serviam no infantil, geralmente, quando estão vivendo mesmo assim na escassez, elas tinham um discurso desfavorável, né? Os servos, né, os líderes, por vezes eles olhavam para a membresia da igreja e diziam: olha quanta gente sentada, fazem nada na igreja, nós aqui precisando de gente, esse povo aí não fazendo nada na igreja. Tome muito cuidado com o que você diz, você que está servindo no infantil, porque cada um tem o seu papel. Existe o papel dos servos, do qual eu acabei de falar, existe o papel da membresia, que é o que eu vou falar agora, e existe o papel dos pais, e cada um está exercendo o seu papel. Eu não estou dizendo com isso que muitos estão ali esquentando o banco e já deveriam talvez estar servindo, talvez essa seja mesmo uma realidade, mas eu estou querendo apenas dizer para você que não caia nessa tentação de Satanás de achar que você faz muito e o outro não faz nada.
apenas faça a sua parte. E dentro do papel da membresia, a membresia é necessário que a membresia dê apoio e sustentação. Então, a membresia deve valorizar o ministério infantil. O ministério infantil não está à parte, não é uma igreja à parte. O ministério infantil é a igreja que se reúne dentro ali das salas, do aprendizado, do discipulado, mas é a igreja que se reúne. Então, a igreja, a membresia deve criar uma cultura de valorização. O ministério infantil não deve ser visto como um setor periférico, mas como parte central da missão da igreja. E a igreja, a membresia, deve dar um apoio estruturado. Estruturado. É a membresia que trabalha, que contribui para que o ministério infantil tenha um apoio de estrutura, literatura, material pedagógico e salas adequadas. Temos aqui trabalhado para que isso aconteça na igreja. Isso também é papel da membresia. Então eles têm o seu papel. Não duvide disso. Oferta de treinamentos recorrentes, cuidado pastoral para voluntários e crianças, servos voluntários e crianças, demonstrando reconhecimento prático do seu valor e importância. Então, dentro da membresia, cultura de valorização. Dentro da membresia, participação e responsabilidade, envolvimento prático. Os membros podem atuar em diversas frentes: apoio logístico, apoio financeiro e integração nas escalas de voluntariado, promovendo o senso de pertencimento mútuo, também presença e engajamento, incentivar a participação dos membros em cultos, festas, batismos e celebrações para o ministério infantil. A gente vai ter daqui a alguns dias a festa das crianças, muito importante a participação da membresia da igreja. E comunicação e integração, clareza e engajamento e projetos inclusivos. Isso tudo é participação da membresia. Então percebe, a membresia está ali. Você é um servo dentro do infantil. Tem batalhado e guerreado muito para que todos os domingos as crianças recebam um direcionamento. Agora, você deve aprender também a pescar dentro da membresia da igreja aqueles que servirão junto com você e que vão abraçar esta missão junto com você. A membresia está ali. Muitos querem, mas não sabem como. Muitos nem sabem que querem, mas é você que deve ali pescar dentro da membresia da igreja os novos servos que estarão contigo nessa missão, nessa jornada. Esses elementos garantem que a membresia sustente o ministério infantil, promovendo um ambiente em que as crianças, famílias, servos e igrejas experimentam, na prática, o discipulado conjunto e a missão de Deus em cada geração. Entende o seu papel? Seu papel, então, não é julgar, mas o seu papel é buscar dentro da membresia da igreja esses servos voluntários que estarão dispostos também a abraçar esta missão junto ao ministério infantil. Amém? Seguimos então. Terceiro, pais, parceria no discipulado. Novamente eu repito aqui, porque quanto mais repetimos, mais compreendemos. Os pais são os responsáveis pela vida espiritual dos seus filhos. Você que é pai, que está me ouvindo, você é o responsável. Não ache que a igreja tem essa responsabilidade, porque não é de responsabilidade da igreja. Se você ler Deuteronômio capítulo 6, você verá lá, é de responsabilidade sua a formação espiritual dos seus filhos. Então, veja isso ao longo de Gênesis a Apocalipse, você perceberá que não se terceiriza a vida espiritual para ninguém. Os pais são responsáveis. Agora, dentro do ministério infantil, o seu papel é de parceria. Somos parceiros, somos ajudantes de vocês, auxiliadores de vocês. Podemos sim dar um norte, um caminho, e é o que nós fazemos aqui dominicalmente, mas é você o responsável pela formação espiritual dos seus filhos. O envolvimento dos pais como parceiros primários no discipulado é indispensável para a frutificação do ministério infantil, pois somente a integração entre lar e igreja gera amadurecimento e raízes firmes na fé para as crianças. Então vamos aqui ao reconhecimento dos papéis, ou do papel dos pais. Primeiro, prioridade no lar.
A igreja serve como suporte e inspiração, mas reconhece que os pais são os primeiros e principais discipuladores dos filhos. E é em casa que valores, oração e vivência do evangelho são mais profundamente assimilados. Que isso fique claro para você, né? Se já não ficou, que fique claro hoje em nome de Jesus. Você, papai, você, mamãe, é o responsável. A prioridade são vocês. Outra coisa, apoio consciente. O Ministério Infantil não busca ocupar ou entreter, mas fortalecer e ampliar o ensino cristão já iniciado no lar. Lares fortificados na palavra de Deus, crianças que farão a diferença, tanto no presente quanto no futuro. Serão adultos conscientes do seu chamado. Então o Ministério Infantil não está aqui para ocupar ou entreter, mas fortalecer e ampliar o ensino cristão já iniciado no lar. Engajamento ativo, acompanhamento, relatórios periódicos sobre lições, dinâmicas e reflexões fortalecem o vínculo entre pais, igreja e criança, promovendo consciência e participação ativa da família no crescimento espiritual dos filhos. Seus filhos, com exceção dos pequenininhos, levam revista para casa. É importante que você abra a revista, que você repasse as lições, que você faça perguntas inteligentes. A dialética, lembra-se da dialética que Paulo nos ensina? Você faz perguntas que fazem eles pensarem. Então, dentro do tema da lição que foi ministrada naquele domingo, faça perguntas inteligentes, repasse as lições, reforce o ensino, o engajamento ativo. Somos parceiros. Não terceirize, não largue na nossa mão. Não faça isso. Na realidade, você não deve fazer isso com nada no que diz respeito ao seu filho. O ensino da matemática, do português, eu passo para a escola. O ensino espiritual, a formação é a igreja. O esporte. Não faça isso. Não caia nessa besteira. É justamente o que Satanás quer que você faça. Tanto o ensino intelectual do seu filho, quanto o ensino espiritual do seu filho, quanto a saúde física do seu filho, é de sua responsabilidade. Não se esqueça disso. Leve para a sua vida. Porque desta maneira você criará filhos para a glória de Deus. E no fim das contas, no futuro, você terá menos dor de cabeça. Passe a terceirizar a sua responsabilidade e você terá crianças, adultos, totalmente dependentes de você por toda a vida. E acredito que não seja o que você quer para a sua vida. Então, acompanhamento, participação. Os pais são incentivados a comparecer em cultos, apoiar a memorização bíblica e cultivar devocionais em família, tornando natural a espiritualidade no cotidiano do lar. Faça culto em sua casa, culto no lar, culto com seus filhos. E equipar para o lar. A igreja deve oferecer oficinas, devocionais guiados, sugestões de leitura e ferramentas de discipulado, que é o que nós temos feito, né? Então, faça a sua parte, porque a nossa parte a gente tem feito. Comunicação e parceria. Tenha um diálogo aberto. Olha, uma das dificuldades que encontramos aqui com alguns pais é justamente o diálogo aberto. Deixa eu lhe dizer uma coisa, pai, para você que talvez você tenha alguma ideia, mas ainda não caiu a ficha. Se cair a ficha é velho, hein? Isso daí você deve estar entendendo o que eu estou falando. Seu filho não é um santo, nem nunca será. Esse ser humaninho, pequenininho da sua casa é um pecador de carteirinha, como eu também sou, como você também é. Então nós devemos sempre entender e compreender a natureza do ser humano, que é uma natureza pecaminosa. Dito isso, seja parceiro do servo que está aqui ministrando no seu filho. Diálogo aberto. Converse abertamente. Nós temos tido algumas dificuldades, e eu acho que isso é geral, não é porque é aqui na igreja. Isso sempre, na minha experiência, eu sempre tive essa dificuldade, porque muitos pais não discipulam os seus filhos, não criam os seus filhos para a vida, criam para si. Agora, aqui na igreja, nós entendemos que o seu filho é um potencial enorme para o reino de Deus. E para que isto seja uma realidade, nós discipulamos o seu filho. E o discipulado envolve também o chamar a atenção, a exortação, entende? Envolve também o cuidado pastoral, o trazer para perto, mas também envolve a exortação. Então, o diálogo aberto.
Ouça o que os servos aqui, os líderes têm a dizer sobre o seu filho, a percepção que eles estão tendo. Logicamente que a percepção que eles têm acerca do seu filho está intimamente ligado, talvez, a você. Às vezes até a sua omissão dentro de casa como um líder espiritual do teu filho. Mas isso é para o crescimento, não é para a destruição da sua casa ou simplesmente para que o seu filho se sinta a pior pessoinha possível. Não. A intenção é a maturidade, é o crescimento. Então é importante o diálogo aberto. Diálogo aberto. Projetos conjuntos. Pais e filhos são convidados a participarem de ações missionais. Sempre que tiver algo na igreja que envolva a participação de seus filhos, esteja lá junto. Pergunte para os servos voluntários aí no que você pode ser útil. Sabe, seria tão bom se os pais abraçassem o ministério infantil da igreja. Seria tão bom se você entendesse a importância e viesse servir conosco. Nem que fosse indiretamente, sabe? Chegar num domingo com algumas formas de bolo e dizer assim, olha, eu fiz esses bolos aqui em casa e gostaria que vocês servissem para as crianças. Ou, olha, o terceiro domingo do mês, o primeiro domingo do mês, eu quero ficar responsável pelo lanche. Eu vou preparar a pipoca, eu vou preparar o suco, eu vou preparar o bolo, eu vou dar esse apoio para vocês e servir vocês na sala, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite. Você que é pai, seja mais participativo. Às vezes você é ávido em ficar reclamando do que o teu filho não está recebendo, mas é pouco solícito naquilo que é de necessidade do infantil. Olha, esses que estão servindo aqui hoje, eles estão ralando muito. É que você às vezes fica sentado ali só participando da celebração, mas eles estão ralando bastante, então valorize. O que é tirar um domingo por mês para servir o lanche para as crianças? E se você simplesmente durante a semana dissesse assim, olha, que dia que a igreja está aberta? Você pai, eu quero vir aqui para apontar os lápis que o meu filho e as outras crianças pintam. Tia, você está precisando de uma prateleira aqui? Vocês estão precisando de um armário? Eu posso melhorar aqui a logística para vocês, aqui o ambiente físico? Eu posso oferecer daquilo que eu tenho facilidade para, sabe? Coisas desse tipo aproximam e demonstram assim um cuidado todo especial da sua parte para com as crianças e para com aqueles que estão servindo com as crianças. Então, faça isso. Projetos conjuntos, diálogo aberto e construção de comunidade. Comunidade. Somos uma comunidade de fé, esperança e amor. A sua participação é essencial. Reunir pais para oração, apoio mútuo e troca de experiências. Cria uma comunidade de famílias engajadas, onde ninguém caminha sozinho no discipulado de seus filhos e há incentivo constante para o crescimento espiritual coletivo. Esse tripé que eu acabei de falar aqui para você, reconhecimento do papel, engajamento prático e comunicação aberta, esse tripézinho aqui, potencializa o impacto do infantil, tornando o discipulado das crianças um projeto conjunto e eficaz entre igreja e família. Eu espero que você, pai, esteja entendendo, o nível de responsabilidade que nós, como igreja, já assumimos, mas que também temos expectativa de que você assuma como o pai. O pai de 2, 3, 4 crianças que estão aqui conosco no infantil. Que esta palavra sirva para você, não para lhe trazer peso, mas para que você compreenda a sua responsabilidade. E compreendendo a sua responsabilidade, aplique a palavra de Deus dentro da sua casa. Então, nesta segunda parte, vimos aqui que o sucesso do infantil está em reconhecer e praticar o modelo bíblico de parceria entre igreja e família. Servos são instrumentos de Deus, chamados a ensinar e amar com excelência. Não há desculpa para fazer nada pela metade. Tudo precisa ser feito com excelência. Os membros sustentam essa obra, entendendo que, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo,
e individualmente uns dos outros. Então, entendemos a membresia da igreja, o papel da membresia, e a membresia também apoia os pequenos para que a palavra de Cristo habite ricamente em vós, ensinando e admoestando-vos uns aos outros. Já os pais assumem a primazia espiritual, obedecendo ao chamado. Essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao se deitar e também ao se levantar. Então a primazia espiritual pertence aos pais. A família e igreja, como colaboradoras do reino, encontram seu propósito em trabalhar juntas para que cada criança conheça, ame e siga Jesus. Deixar vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Marcos capítulo 10, versículo 14. Quando esta integração se realiza, o ministério infantil passa de rotina à missão. Entendemos que os servos têm o seu papel, a membresia tem o seu papel e os pais têm o seu papel. Essa integração gera saúde. E no fim das contas, quem ganha com isso? Nós. Nós ganhamos. O reino de Deus ganha. O reino de Deus avança. Então que você, em nome de Jesus, esteja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Espero que você, pai, tenha entendido. Espero que você, membro de igreja, esteja entendendo o seu papel. E espero que você, servo dentro do infantil, de uma vez por todas abrace e faça tudo com excelência, respeitando a sua escala, não só de estar de corpo presente, mas aplicando a lição com fidelidade, com dignidade, com transparência, com autoridade, porque você vive o que prega. Amém? Que seja assim comigo e com você. Quando essa integração se realiza, o ministério infantil passa de rotina à missão. Cada aula é semente para a eternidade. Cada relacionamento, uma expressão do amor de Cristo. E cada criança, alcançada, uma geração transformada para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Jesus, muito obrigado. É um grande privilégio, meu Pai, poder servir no ministério infantil. Que todos nós, pais, membresia e servos já dedicados nesse ministério, que todos nós possamos entender a grande dádiva, graça e bênção que é poder se dedicar a esses pequenos. Que a tua vontade se estabeleça, meu Pai, dentro desta igreja. E que esta parceria, Pai, entre servos, membresia e pais, possa ser uma parceria de vida e de transformação. Obrigado, Jesus, por este tempo juntos aqui. Obrigado por essas duas partes do treinamento. E obrigado, meu Pai, pelo privilégio que temos de poder colocar em prática o nosso chamado, a nossa missão, a missão que o Senhor nos deu, a grande comissão que o Senhor nos deu. Que cada um aqui entenda o seu papel e que juntos possamos avançar com o teu reino. Nós te louvamos, te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus renove as suas forças, as suas energias e encoraje você a prosseguir. Você tem feito um excelente trabalho. Continue, prossiga. Deus é contigo. Fique na paz do Senhor Jesus.